Senhoras e senhores, boa tarde, boa noite, bom dia! Mais um Acarajé Cortadinho, seu podcast para compartilhar. Lembrando que você já está no canal, então segue a gente no Instagram também, @Acarajé Cortadinho. E também segue a gente no YouTube, porque é muito importante pra gente ter vocês aqui, mas que vocês fiquem atentos também às nossas próximas entrevistas, nossos próximos bate-papos. Os jovens não vão gostar muito do segue a gente no YouTube, que no YouTube é se inscreve no canal. Ah, então assim, se Então, você é jovem, se inscreve. no canal. E se você tiver da meia idade pra cima, você pode seguir. Mas de antemão, a gente começa um papo que, assim, eu sempre gosto de falar com esse homem, com essa máquina, Rafael Suede. Você achou esse homem e essa máquina. Viu? Gente, se inscrevam no canal. Hoje foi do nada. O convidado tava passando aqui na porta do estúdio, vem cá, pegou pelo braço, vem cá, velho, que hoje vai ser você, não tem jeito, você não sai daqui sem conversar com a gente. Então, com vocês, Kleber Rosa, o nosso cientista político, cientista social, candidato a governador, servidor público também, ativista do movimento negro. Esse homem é multifacetado e vai trazer pra gente agora muita história, muita cultura, muito debate que Rafael já falou que vai ser polêmico. Será? Polêmico vai ser com certeza, mas eu tenho muita curiosidade de saber como era o pequeno Clebinho. Entendeu? Se Clebinho pegava o baba, onde é que Clebinho estudou, onde é que ele pegava o baba, qual era a turma de Clebinho no ensino médio, na faculdade, porque é um cara que é muito controverso hoje, um cara que é policial civil, que é ativista do movimento negro, que é criador do movimento policial antifascismo. Perfeito. Olha só, né? Quanta coisa, se a gente trouxer para o mundo de hoje, não deveria ser, mas é muito controverso, não é não, Kleber? Então, bem-vindo. bem-vindo, Kleber. Bom, obrigado pelo convite de última hora e eu não podia negar, né? Um programa com o nome desse, Acarajé Cortadinho, embora eu esteja aqui tomando café, né? Eu pensei que ia ter um pratinho de acarajé aqui com a cervejinha do lado, mas tudo bem. Se quiser a cervejinha, a vocês gente pega. ficam me devendo. O acarajé... salgadinho tem. Cara, é interessante você falar sobre essa coisa controversa, né? Imagine como foi para mim lidar com isso, né? Conciliar. Por outro lado, eu racionalmente pensando sobre isso, assim, a vida de um garoto preto na periferia é uma vida de você aprender cedo como driblar, né? Como lidar com as mais diversas situações, com as adversidades absolutas. Eu reivindico essa experiência de vida desde criança, né? Para os desafios que eu enfrentei ao longo da vida. Então, assim, quando eu entrei na Polícia Civil, eu estava muito novo, eu tinha 24 anos de idade, né? Estava no auge, digamos assim, da minha militância juvenil, né? Nessa época eu era diretor do DCE da UFBA, do Diretório Central dos Estudantes da UFBA, vivenciando o ápice da minha vida no movimento estudantil, disputando o Congresso da União Nacional dos Estudantes. Que ano era isso? Ano 2000. Ano 2000. Organizando o CENUMBA, Coletivo de Estudantes Negros Universitários da Bahia, que foi a organização que fez a luta pelas cotas raciais na UFBA. Então, no bojo de toda essa efervescência política, eu também tinha um filho de 3 anos de idade, 2 anos, 3 anos de idade. Eu estava desempregado, eu estava morando com a mãe do meu filho e precisava levar comida para casa. Então eu não podia largar o movimento, porque a luta política, desde que eu entendi, desde que eu descobri, desde que eu fui apresentado para ela, a luta política sempre foi a minha vida, sempre foi o sentido da minha existência. Porque quando a gente se dá conta de que nós vivemos num sistema de opressão, não enfrentar é aceitar a condição de oprimido. Então, para mim, aceitar a condição de oprimido nunca foi uma opção, desde que eu me dei conta dessa condição. Então, eu precisava dar conta de tudo isso, mas precisava trabalhar. Então, assim, eu fiz todos os concursos que apareceram.
né? Fiz concurso para copeiro do hospital universitário, fiz concurso para bombeiro militar, fiz concurso para polícia civil, né? Então, assim, estar na polícia e conciliar isso com aquele momento, né, de grande efervescência foi extremamente desafiador, né? Eu não sabia se eu devia dizer para as pessoas que eu era policial ou não dizer para as pessoas que eu era policial. O não dizer, né, dava a sensação de, pô, os caras vão dizer que você está infiltrado aqui, você é cana, ninguém sabe, você está aqui no movimento, né? Por outro lado, se você diz, você cria uma relação de desconfiança. Sim. E essa relação de desconfiança com o policial, ela persiste até hoje. Né? Na minha candidatura agora, teve gente que foi convencida pelo debate, pela proposta, pela desenvoltura. Mas aí, peraí, ele é policial, é? Pô, como é que eu vou votar num policial? Perceba, você se convence pela ideologia da concepção, da desenvoltura. Você gostou de tudo, vou votar. Não, peraí, não, eu descobri que é policial. Policial não. Então isso é uma coisa, né, que está na cabeça das pessoas e obviamente que não tinha como não estar na minha também, né? Existia também para mim o receio de como seria a minha vida na polícia, porque, né, todo mundo fala, pô, velho, policial, e aí, como é que vai ser? A gente sabe que o policial é exposto a uma situação de violência, né? Ele é induzido, estimulado a cometer, né, a praticar certas violências. Então, como é você lidar com esse desafio de transitar por esse lugar com a convicção de que você não quer estar dessa forma naquele lugar, né? E ser confrontado com isso. Então, isso fala um pouco, né, dessa coisa controversa. Sim. Você viveu aquela controvérsia do filme do Capitão Nascimento, que Matias era policial, só que ele era militar, né? Sim, e tinha uma relação com a comunidade ali. Isso. Chegava na faculdade, a galera apagava o cigarro de maconha, escondia as coisas, não sei o quê. E ele tentando conciliar os dois universos. Agora, eu acho que eu me saí melhor do que ele, viu? Porque ele não soube. Ele fez uma escolha, né, que foi uma escolha pela ação fascista da polícia, né? Ele sucumbe àquela lógica mesmo fascista da polícia. Eu me mantenho entendendo o papel importante que a polícia tem, né? Me mantenho fazendo disputa de modelo de segurança pública, não à toa, né? Eu idealizei, obviamente, nunca sozinho, né? Eu sou co-idealizador e co-fundador do movimento dos policiais antifascismo, porque eu entendo que a gente precisa estar naquele lugar, mas precisa disputar uma outra lógica, né? E, por outro lado, eu nunca deixei de me colocar como, antes de qualquer coisa, um homem preto, né? Um ativista da luta racial. Sempre estive lá e em qualquer lugar a partir desse lugar, né? Então, eu acho que eu me saí melhor lá do que o Matias, viu? Não, com certeza, com certeza, né? E assim, eu imagino, né, que esse desafio, porque você estava no meio do movimento estudantil, estava no meio de reivindicações ali para cotas e tudo, e ao mesmo tempo dividir a responsabilidade de ser policial e do policial que é tão visto pela uma grande parte da sociedade como com pouca credibilidade, muitas vezes, com desconfiança e tal. Eu imagino que não foi fácil permanecer também politicamente ativo, né? Não, é tudo muito complicado, né? A polícia, ela é um universo diferenciado de tudo, né? Tudo isso que você falou ainda soma-se o fato de você perceber que a sua vida está exposta, né? Eu precisava pensar, por exemplo, o policial tem que andar armado. Sim. Mas como é que eu, 24 anos de idade, não tinha carro, como é que eu vou andar armado e pegar ônibus? Porque a polícia diz, não, o policial tem que estar armado. Sim. Por obrigação, inclusive. Sim. Porque se você vê uma situação de crime, você tem que agir. Você não pode prevaricar, você não pode negligenciar. Você tem a obrigação de agir. Como é que você age numa situação
se você não está com seu instrumento de trabalho que lhe permite ali a força, né, da condução coercitiva ou qualquer coisa desse tipo. Então como é que eu, com 24 anos de idade, vou entrar no ônibus com arma na cintura? Imagine um jovem preto... Cheio de energia, 24 anos. Cabeludo, brinco, no ônibus... 24 anos de idade. Com a arma do lado. E aí? Eu tô protegendo ou tô desprotegido? Percebe? Então, assim, cara, é um desafio medonho. Né? Eu não tive paz até passarem-se 2 anos. Aí eu olhava pra trás e dizia, porra, 2 anos passou. Tô aqui do mesmo jeitinho. Fiz nenhuma besteira, não sucumbi, não fiz nenhuma merda. Tá tudo certo. Passamos 3, 4, 5. Eu digo, até agora eu não fiz nenhuma besteira, consegui me manter aqui nessa posição, consegui enfrentar internamente, inclusive, não é a sedução, mas é a hegemonia de uma polícia que precisa ser violenta, que precisa naturalizar a ideia de que bandido tem que morrer. Né? Eu não apenas me escondi e disse, não, eu não. Eu fui pra frente, fui pra cima, eu digo, não, eu sou um ativista, eu não vou me calar diante disso. Então o que foi que eu fiz? Eu recorri à organização política. Sim. Né? Eu fui para o movimento sindical, eu fundei uma organização interna chamada Coletivo Sankofa. Sankofa? Interessante. Coletivo Sankofa. O Sankofa é um ideograma, né? um símbolo atribuído a algumas comunidades africanas que é simbolizada por um pássaro que tem a cabeça voltada para trás. Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui do Sankofa. Esse símbolo é o símbolo da nossa ligação com a nossa ancestralidade, com a nossa raiz, com quem nós somos. É a ideia de que, porque o pássaro, você progride sem perder a perspectiva do seu lugar de origem. Essência, né? Da sua essência. Então, escolher o Sankofa como símbolo de uma organização policial é afirmar para dentro que a minha história não começa aqui. Que eu não sou um policial. Eu sou, antes disso, pai. Eu sou, antes disso, um homem negro. Eu sou, antes disso, um sobrevivente. Porque jovem preto de periferia, que passa dos 25, dos 30, pode se reivindicar um sobrevivente. Então, fazer uma organização dentro da polícia, se afirmar Sankofa, é lembrar a si próprio que você não pode sucumbir ao mero corporativismo, à sua nova identidade e ser engolido por ela. Existem coisas anteriores que você tem que levar para ali. Então, eu escolhi a organização política como forma de transitar nesse lugar de disputa, porque é um lugar de disputa. Sim, né? Sem dúvida. De predominância de narrativa. Predominância de narrativa que silencia, na verdade, as narrativas que se diferenciam. Eu não me permiti me silenciar. E eu percebi que era necessário organizar. Né? E isso nos deu voz. Na verdade, o coletivo Sankofa, ele é o embrião do movimento Policiais Antifascismo. Uhum. Porque no coletivo a gente queria fazer movimento sindical. Disputamos sindicato, disputamos eleição de sindicato, né, do Sindipoc e tal. Mas a gente trazia uma narrativa crítica ao modelo de segurança pública desde lá, sem pensar 2 vezes. A gente sabia que não bastava reproduzir a lógica do somos policiais, vamos lutar por direito, não. Nós precisamos discutir a violência, nós precisamos discutir o racismo, e a gente colocou isso. E foi essa narrativa nossa, né, esse conteúdo crítico, que nos aproximou de algumas figuras que, soltas por aí, também estavam numa linha de fazer essa militância crítica. Sim. Alguns fora da polícia, como Luiz Eduardo Soares, como Ricardo Balestreri. Sim. Mas tinha uma figura especificamente que chamou nossa atenção, que era um delegado no Rio de Janeiro. Né? Um cara chamado Orlando Zacconi, que a gente descobriu que ele era representante no Brasil da LIP. LIP, eu não lembro exatamente o que significa a sigla, mas é Liga... Né? É uma organização de trabalhadores da Justiça... LIEP, né? Que é, na verdade, um movimento internacional pela legalização de todas as drogas. Esse cara era um delegado do Rio e representava essa liga no Brasil. Então ele despertou nosso interesse. Pô, peraí, a gente não tá sozinho no mundo. Mais um controverso, né? A gente não tá sozinho no mundo. E aí a gente correu atrás desse cara, a gente trouxe ele aqui na Bahia. Ele tinha terminado o doutorado, estava lançando um livro que era
Como é o nome do livro, Kleber? Bom, não lembro agora o nome, mas acho que era os... Vou me lembrar, daqui a pouco Vai eu me lembrar lembro. daqui a pouco. Mas é um livro que ele estuda o sistema de justiça dentro da engrenagem da lógica assassina da segurança pública. E é interessante porque assim, a gente costuma ver a ação violenta da polícia, a gente normalmente personaliza no cara fardado ali, que tá com a arma. Mas a gente não vê e não enxerga e não coloca no nosso horizonte crítico toda a estrutura, toda a engrenagem que está montada. E que aquele policial, e é isso no filme Tropa de Elite, algumas passagens desse filme é muito interessante, quando eles olham, quando o cara puxa o gatilho, ele não puxa sozinho. Sim. Né? Ele não puxa sozinho. Que tá puxando. Claro! E quando a gente fala o Estado, parece um ente não personificado, mas na verdade a gente vê o próprio sistema de justiça, a gente vê o Ministério Público, a gente vê a Secretário de imprensa. Segurança Pública. Eu vi uma narrativa essa semana, eu não vou citar o nome da jornalista, porque a ideia não é expor ninguém, mas é referente a essa morte que teve no Rio Vermelho. Né? Os caras chegaram... A do jovem? Dois Sim. meninos foram assassinados lá, Sim, os dois caras chegaram em amigos, 2 carros e tal, assassinando. Brutalmente, não foi? Foram 6 caras desceram, atirando. Assim. Isso. Ela faz a narrativa assim. Agora veja, né? As pessoas estão ali se divertindo e é surpreendida por um tiroteio. Imagine o susto que não levaram. Quando ela fala, imagine o susto que não levaram, ela só tá falando de quem sobreviveu. Lógico. Quando ela fala de quem sobreviveu, ela tá supondo que quem morreu merecia morrer. Percebe? Sim, assim, ó, total. o susto ali não foi dado só por quem atirou. Foi dado por aquele indivíduo incômodo que, sendo um matável, estava naquele lugar, atraindo os que matam. Como Percebe? se a culpa fosse dele, né? Isso, mas é isso. Na narrativa, no inconsciente, É. você legitima a Legitima. morte. É comum as pessoas falar, se o cara morreu, não tinha envolvimento, não tinha envolvimento. Ou seja, ter ou não ter envolvimento... Desvaloriza a vida. Ter ou não ter envolvimento é o link pra precisa morrer, merece morrer, sabe? Então, assim, ó, você tem setores do judiciário ou a estrutura da justiça como um todo, você tem setores do Ministério Público ou a institucionalidade impregnada, você tem a polícia, você tem o governo e você tem a imprensa e você tem setores da sociedade. Todo mundo fazendo, né, uma grande bolha de naturalização da morte. Né? E o Zacconi, o Orlando Zacconi, que é o delegado lá do Rio, ele estudou isso no doutorado dele. Como a justiça, né, escolhe os inimigos. E ele fala esse termo, né, os matáveis. Os matáveis. Quem são os matáveis? A gente forte, escolhe os um termo matáveis. bem forte, né? Porque Porque geralmente os matáveis são negros, Claro, é a população preta, claro, carente, claro. de É o favela. rótulo do traficante. Porque... Quando morreu, o que as pessoas querem saber é o seguinte: é traficante ou não é? Pois é. Tem envolvimento ou não tem? Sabe? Às vezes a própria comunidade naturaliza. Né? Sim. Porque você está impregnado de uma concepção de que algumas pessoas são matáveis. Então, quando a gente conhece o Orlando Zacconi, a gente traz ele aqui, ele era um cara mais articulado nacionalmente, ele era um cara articulado internacionalmente. E ele, por conta desse movimento, ele conhecia vários policiais no Brasil, soltos, que não estavam organizados, mas que tinham uma concepção progressista que, de alguma forma, se colocava. Aí a gente tem um amigo lá de Goiás, poxa, como é que eu esqueço o nome do cara? O cara tem o meu sobrenome, inclusive, Rosa. Fabrício Rosa, que é da PRF, é um policial homossexual e que faz um trabalho a partir desse lugar dele dentro da polícia. A gente tem um outro camarada, Anderson, que é lá do Ceará, que fundou um blog policial pensador e escrevia sobre isso. Então, tudo isso contatos soltos de Zacconi. Quando o Zacconi vem aqui, que vê a gente como um grupo organizado, e ele com vários contatos soltos, quando a gente junta as duas coisas, a gente, rapaz, dá para fazer um movimento nacional. Bora. No primeiro momento, a gente pensou em fazer uma associação de policiais pela democracia. Mas aí a gente já estava vivendo aquele período Do fascismo. de 2016, né?
essa cultura fascista já se aproximando. A gente disse, não, a gente tem que ser mais contundente. Vamos fundar o movimento dos policiais antifascismo. Então, organizamos ali, mobilizamos pelas redes sociais até fazer o nosso primeiro encontro em 2017, no Rio de Janeiro. Foi quando a gente fundou, né, fazendo o primeiro encontro do movimento dos policiais. Nacional? Nacional, E 2017. pode até parecer controverso, mas eu fiquei até mais feliz sabendo disso. Porque assim, a gente sabe que a violência, a repressão contra as minorias vinda dos policiais é muito grande. E que são, por exemplo, eu não sabia que você era policial. Né? Eu lembro de Fabrício Comparato, eu acho. Fabiano Contarato. Fabiano Contarato, que ele é deputado, é senador do Espírito Santo. Ele é gay, é policial civil também. Eu não sei se ele faz parte do movimento. Mas assim, são personagens policiais e a gente vê um movimento dentro da polícia tentando mudar isso. Né? Que se a gente pensar 20 anos atrás, não tinha. Claro. Né? Era muito naturalizado isso tudo. Na verdade, nunca houve assim, um movimento organizado por dentro das polícias. Os policiais progressistas sempre se organizaram externamente. Normalmente, o policial que ele tinha essa concepção progressista, ele deixava a função de policial lá guardadinha, cumpria sua tarefa, e quando saía, ele era um ativista, ele é um cara de vida social, de vida partidária, mas nunca trazendo a polícia. A imagem da corporação. Nós inauguramos, né, eu arrisco dizer isso, claro que pode ter algum registro na história que a gente não saiba, mas nós inauguramos uma organização de policiais para se contrapor à lógica de segurança pública com um link inequívoco com os movimentos sociais. Né? Com um link inequívoco. A nossa relação, a nossa atuação, ela é para dentro e para fora. A gente tem a compreensão disso. Nós precisamos falar para dentro, Claro. nós precisamos disputar a Espaço, mentalidade, exatamente. a concepção interna, mas nós precisamos dialogar para fora e agregar setores sociais, porque a polícia não vai mudar sozinha. A polícia não é uma ilha. Sim, Né? sim. A polícia ela é o reflexo, né, do que é a nossa sociedade e de como a sociedade pensa a segurança. Sim, sim. Então é necessário disputar a concepção de segurança na sociedade como um todo. E eu fiquei com uma dúvida, assim, que eu acho que muitos dos nossos ouvintes no Spotify, no YouTube também, podem ter ficado, porque a gente sabe que na polícia tem muito aquela questão da hierarquia, tem muito aquela questão... E muitas vezes, pelo menos pra quem tá fora da polícia, acha que assim, é difícil você se manifestar. Porque, por exemplo, se um soldado se manifesta, um exemplo, o capitão pode colocar ele pra engraxate, ou pra alguma coisa, pra algum subserviço, ou pra um serviço menos de rua. A gente viu no Tropa de Elite um exemplo disso também. Jogaram ele pra mecânico, né? Que aí bota o cara pra mecânico, por exemplo, para serviços administrativos. Então, assim, quando você se viu ativista mesmo, querendo trazer isso que você conseguiu mesmo, de trazer um conjunto de policiais em prol de um objetivo. A gente tem que lutar contra esse inimigo do fascismo. Você também não teve medo, assim, de retaliação ou de segurarem você em algum ponto que você se sentisse amarrado? Por incrível que pareça, não. Eu nunca tive medo. Pode parecer retórica, mas não é não. E aí eu vou linkar um pouco com o que eu falei no início. Quando eu me dei conta da minha condição de oprimido, eu nunca mais me permiti ter medo de lutar contra a opressão. É o que me orienta na vida, irmão. Tem nada, sabe? Tem nada que eu possa imaginar que me desvie da necessidade da gente se organizar e da necessidade da gente lutar. Então nunca teve medo. Agora, sempre teve cuidado. Sim. Sempre teve zelo pela sua própria vida. Sim. Né? E zelo pelas pessoas que estão no seu entorno. Eu tenho família, eu Sim. tenho uma companheira que eu amo, eu tenho uma filha, eu tenho um filho. E eu sei que a vida, a paz, a saúde mental, a saúde afetiva da nossa família depende de todo mundo estar bem. Então eu precisava estar bem também. Né? Teve um momento que eu tive medo de perder o emprego, na verdade. Quando teve a violação do painel do Senado. Por ACM. Né? Eu já estava na polícia. Avô do atual candidato. O avô. Eu já estava na polícia. E nós fizemos uma ação no monumento ali de Luiz Eduardo, na Paralela.
né? Eu lembro, na praia. Eu lembro. E eu tava ainda no estágio probatório, imagina. Eu tinha acabado de entrar na polícia. Corajoso, viu, pai? Ah, eu sempre fui. Sempre fui ousado, né? Pô, no estágio Sempre fui probatório, ousado. com o carlismo Não, em alta, truano. Velho, eu no estágio probatório, teve a greve da polícia em 2001. Vocês devem lembrar disso. Sim, lógico. Eu tava na greve, bicho. Eu botei brucutu, cara coberta, né? Olha aí o Sankofa, Eu botei brucutu, cara coberta pra fechar a delegacia. Pra ir de delegacia em delegacia. Não, fecha, é greve, colar cartaz. Tinha 1 ano na polícia. Mas enfim, a gente foi lá pro monumento e eu sempre muito afoito. Como eu disse, eu tava na direção do DCE, né? Eu era liderança, então eu precisava estar na linha de frente. A gente pinchou o movimento, o monumento. Primeira vez que a gente conseguiu transpor ali o esquema de segurança que tinha. Aquilo foi uma revolução. Eu peguei uma pra- bandeira do PT, né? E amarrei na cara da estátua de Luiz Eduardo. Obviamente que isso é algo muito fruto dos arroubos da juventude, Sim, sim. né? E também, eu acho que eu acho assim, é pra passar uma mensagem, né? E eu acho que vocês conseguiram passar. Não, sem dúvida. Na época Hoje repercutiu- você pode achar uma maluquice, uma loucura você fazer É aquilo uma que você maluquice fez. pra mim hoje. Eu tenho 48 anos de idade, não caberia mais, né? E a militância, a minha militância hoje, ela tá em um lugar que não cabe mais esse tipo de ação, porque eu já consigo alcançar outros espaços com a fala, Com com a debate. ocupação de outras possibilidades. Mas a juventude tem aquele lugar e assim, não tem arrependimento, não. E outra, Mas, na a verdade- gente ali, desculpa interromper de Não, novo. pois não. Ali a gente estava vivendo em 2001, o carlismo no auge do carlismo, No tanto que o carlismo cai ali, né? Sim. Sim. Eu fiz vários Começa a enfrentamentos queda. ali, né? É. Logo depois teve a invasão da UFBA pela Polícia Militar. Isso. E eu também já estava na Polícia Civil e estava coordenando na linha de frente daquele movimento pelo Diretório Central dos Estudantes da UFBA. O fato é que aquele negócio do monumento lá repercutiu tanto, Se não fosse repercutiu tanto que a CM ligou para o cara que era da Casa Civil do governo Lula, qual é o nome dele? Disseu. Disseu. O que está acontecendo na Bahia? Os recados chegaram. Instaurou-se um inquérito para Administrativo apurar, um inquérito da polícia. da polícia? E o pessoal sabia que tinha um policial naquele bolo. Tinha um policial naquele meio, né? Ali eu cheguei em casa, né, falando com a minha companheira e disse: "Pô, eu tô preocupado em perder o emprego. Preocupado com meu filho, como é que eu vou sustentar meu filho?" Sabe? Ali eu tive medo. Sim. Por represália, eu tive medo pelo emprego. Eu não Sim, posso perder pela meu família, né? Né? É. Mas, Chega- por sorte minha, teve um figurão aí, né? Um cara que na época tava querendo ser vereador e tal, que assumiu. Pegou um carro de som, foi pra porta da Secretaria de Segurança Pública lá na Piedade. Fui eu quem fiz, tal. Ele queria repercussão em Aparecer. cima dele. Aparecer. Chamou pra ele e digo: "Opa! Deixa Valeu, lá. meu irmão! Mérito seu, jogue duro aí." É. E a gente já conversou sobre isso depois, dando risada. Eu digo: "Não, você me salvou, tá tudo certo." Né? Então, assim, medo eu tive, assim, de perder o emprego e de, né, não garantir o pão em casa. Mas da luta, né, eu sempre fui um cara, eu não vou dizer cauteloso, que nem sempre eu fui, né? Mas eu sempre tive o cuidado de achar o ponto certo das coisas, sabe? A dose certinha A pra... dose certa. Foi o meu maior desafio agora no processo eleitoral. Foi achar o ponto certo. Eu sabia que uma candidatura do PSOL não podia poupar Rui Costa, mas não podia fazer coro pra Semineto. Isso não é fácil, cara. Isso não é pouca coisa. Como é que você acha o ponto certo de fazer a crítica dura a quem tá na gestão, porque é o alvo, sem que isso beneficie aquela outra figura representante das oligarquias, né, que de forma nenhuma a gente queria que chegasse ao governo. Sim. Né? Foi extremamente desafiador. Então, achar o ponto certo foi o grande desafio. Né? Eu acho que eu consegui. Com certeza É. você conseguiu. Pelo debate da Globo, né, da TV Bahia, você vê que todo mundo, você deve saber disso, todo mundo fala que quem ganhou aquele debate, se existe isso, foi você. Quem se as sobressaiu pessoas falam, ali sim. foi você. E- Inclusive, eu acho que uma das falhas de Neto para a campanha dele foi ele não participar de nenhum debate. eu também acho. Eu tenho certeza que ele ia tomar muita porrada,
Entendeu? Mas eu acho ele um cara preparado Eu acho que se ele- no discurso. Eu acho que se ele fosse pro primeiro debate, ele sairia bem. Porque Jerônimo estava muito fragilizado, Jerônimo estava inseguro, Jerônimo estava assustado naquele primeiro debate. Você compara Jerônimo lá e Jerônimo agora. Ele ganhou muita segurança, né? Muita. Não se discute. Então Jerônimo estava assustado. Jerônimo, sem a presença de ACM Neto, saiu derrotado. Minha leitura é essa. Jerônimo saiu derrotado daquele debate. Também acho. Né? E eu não fiz críticas diretamente a ele, até porque não cabia fazer críticas a ele. Eu fiz cobranças a ele. Sim. Eu fiz as críticas à política de Rui Costa sobre educação, sobre segurança pública, sobre a ausência de políticas de inclusão social, não tinha nenhuma política consistente de enfrentamento à fome, não tinha nenhuma política consistente, considerável de habitação, sabe? Uhum. Eu fiz todas as cobranças, fiz todas as críticas, eu cobrava de Jerônimo, e aí? O que é que você me diz disso? Não vai dizer nada? Né? Qual é o seu projeto para isso? Então, assim... Eu acho até Mas que... se a Semi Neto tivesse ali, ia na jugular dele. Eu não sei se naquele momento ele conseguiria sair de pé. Eu acho que a Semi Neto errou, teria se saído melhor, ao meu ver, se fosse no primeiro. Sim. Mas ele não foi. E quando ele foi, Jerônimo já estava mais seguro, mais treinado, já estava mais confortável também do ponto de vista eleitoral, já estava crescendo, reta final, Lula... Estava em ascensão nas pesquisas, já com confiança que poderia ganhar a eleição. E a Semi Neto vindo do seu maior desgaste, que foi aquela coisa da autodeclaração dele. Pardo, né? Então ele vinha de um momento frágil. Então ele chegou lá cabisbaixo. A impressão que eu tenho, que eu tive dele, é de que ele estava nervoso e de que ele estava desconfortável. A gente lá na hora dos intervalos... ou quando antes de começar, quando vinha a vinheta, as pessoas olhavam para a câmera, ria, e a sensação que eu tinha, e eu falo a sensação porque eu não quero afirmar, Lógico. é a minha impressão, Lógico. é que ele estava o tempo todo assim, ó, cabeça baixa. Então ele estava do meu lado, eu sentia que ele estava mal, sabe? Ele não estava confortável naquele lugar. Então ele se atrapalhou todo ali na tática dele com relação ao debate. E se atrapalhou no segundo turno, quando começou a cobrar de Jerônimo. Velho, as pessoas não são idiotas. Todo mundo sabe que ele não tinha moral para cobrar. Não tinha moral. Como é que ele vai cobrar? Ele usou nas redes sociais, tinha vídeo com a minha fala, cobrando a Jerônimo. Candidato que não vem pro debate, cobrando a Jerônimo, não, cobrando a ele. Candidato que não vem pro debate, desrespeita o povo da Bahia. Ele usando isso para convocar Jerônimo pro debate. Quer dizer... Fez um cara de merda, né? A imagem assim, do primeiro debate que você fala assim, eu acho que quem tava de telespectador percebeu muito isso também, porque Neto realmente ele passa um ar de que tá bem, que tá confortável. Ele é um político, né? Vem de família política e tal, então assim, ele sempre passa... E nesse debate realmente ele tava já realmente diferente. E quando você falou com ele sobre a questão... que ele ser pardo e tal, eu acho que naquele momento ali, quem tava em casa recebeu um... Irmão, futebol, babo, você é Bahia ou Vitória. Não, mas recebeu Foi um gol, velho. Foi um gol. Foi um gol. Eu acho que assim, muita gente se sentiu representado. Porque assim, você falou que trabalhou na parte das cotas da UFBA, não foi isso? Isso. O sistema da UFBA, por exemplo, pra mim, as cotas, pra mim, tem que existir mesmo. Claro. Entendeu? É uma condição histórica que a gente tem dívida. Então a gente cria isso e a gente vê muita gente burlando, muita gente branca, dizendo que é parda, dizendo que é negra, pra poder se beneficiar disso. E a gente vem de uma sociedade também onde o jeitinho brasileiro faz parte do sistema. Então a gente tem que cortar isso de cima. E muitas vezes quem tá em cima das pirâmides são os mais difíceis da gente conseguir alcançar. Então, assim, eu senti que naquele momento você conseguiu chegar onde muita gente tentaria e não conseguiria. Então, assim, representou muita gente. É um debate que eu fiz a minha vida toda, né, cara? Eu dediquei a minha vida à luta racial e continuo dedicando não só à ação política, mas à minha trajetória acadêmica, né? Foi o que eu me dediquei a ler, a estudar, sabe? Para além do estudo formal que está ali
no classificador da disciplina, né, eu li tudo que eu pude sobre isso, certo? Eu li Frantz Fanon, né? Enfim, uma série de coisas que esteve... A criança é né? cientista político. Tudo não, porque tudo é muito, né? Mas eu li tudo que eu consegui ler. Sabe aquele filme Quem Quer Ser Milionário? Sim, que o cara vai perguntando, ele vai tendo lembrança. A sensação da gente que estava em casa era essa. Toda pergunta que vinha pra você e o tempo que você tinha, que massa. Era como se você falasse, caralho... Se valesse dinheiro, hein? Porra! Entendeu? Era como se fosse aquilo, velho. É como, pô, me preparei pra esse momento aqui. E eu vejo que eu fui bem ali. E eu tô curioso pra ver assim, você daqui a 4 anos, pai. Não, antes disso, pô. Não, antes disso. Tem coisa aí no meio do caminho. Sim. Tem um bocado de coisa aí no meio do caminho. Mas assim, o que é que acontece? Muita gente achava que não tinha problema. Gente, qual é o problema dele ser pardo? É até fofo. É até bonitinho ele dizer, não, gente, eu sou pardo. Sabe? Parece até uma atitude antirracista. Um cara que é branco e querer, né, se identificar como negro, querer dialogar com esse universo. Parece até fofo, parece até politicamente correto. Mas o meu desafio ali, a minha tarefa ali, era desnudar isso. Era mostrar como isso é uma coisa nociva. E eu acho que eu consegui, sabe? Porque quando eu digo pra ele, velho, não basta você se autodeclarar. Eu não tenho a opção de me autodeclarar branco. Pense nisso, cara. E nesse momento, né, ele ficou me olhando. Virou. A sensação, mais uma vez eu falo da sensação, a sensação que eu tive, aí eu falo isso com muita humildade, não tem arrogância nisso, não. É que ele estava aprendendo ali. É que ele olhou assim e disse, porra, esse cara tem razão. E agora, o que é que eu faço? Foi isso aí. Né? Eu acho que ele tinha a opção de dizer, de reconhecer, olha, considero que eu posso estar errado. Não precisa dizer estou errado, não. Sim. Considero que eu posso ter cometido um equívoco e me comprometo, obviamente, com todo mundo a pensar melhor sobre isso e dar uma posição mais elaborada sobre isso, já que isso tem gerado tanto problema. Rapaz, se ele faz isso, ele ganha o debate, bicho. Pois é. Ele ganha o debate, ele sai dali ovacionado. Mas ele manteve a posição e fez isso depois. Porque ele fez isso depois. Pois é. Né? Numa entrevista que ele deu na Band, acho que no dia que ia ser o debate, que não teve, acho que ele falou isso. Né? Eu não vi, mas eu li algumas coisas que saíram na imprensa sobre isso. Ele reconhece que aprendeu. Se ele faz isso no debate, na hora certa, ele muda o jogo. Ele muda o jogo, mas a permanência soou como arrogância. Sim. Né? Eu olhando de fora, como é que as pessoas viram? Pô, o professor chegou lá, deu uma aula, mostrou o óbvio. Sim. Ele viu o óbvio, mas se negou a aceitar. Porque é óbvio. Porque dias antes ele tinha dado entrevista na Globo também, então ele falou, então me desculpe, quem tá errado então é o IBGE. Não sou eu, é o IBGE. Quer dizer, foi justamente o tempo certinho pra ali ele reconhecer, porque de fato dá pra perceber que ele tá ali tendo uma aula, né, velho? E porra, errei. Mas aí faltou não sei se é humildade a palavra, mas faltou... Não, assim, porque na eleição também tem essa coisa. Na eleição as pessoas são orientadas a não fazer movimentos bruscos ou movimentos não combinados. Sim. Ele não combinou de chegar ali e reconhecer, então ele não ia fazer isso. Uhum. Por mais que talvez ele tivesse, naquele momento, e eu tive essa sensação, a convicção que ele de pisou que, na bola. porra, Pisei na bola. Vacilei. Mas naquele momento, taticamente, a orientação é manter, pensar depois. Não dá para fazer um movimento brusco da sua própria cabeça, né? Tem candidaturas que são muito orientadas por marqueteiro. Que o cara não sai da forma, né? Sim. Eu transitei com liberdade de pensamento, de opinião, né? Com a confiança do meu partido e, obviamente, com o meu compromisso de não fugir, de não me distanciar daquilo que está, né, dentro das concepções do meu partido. Eu tinha a liberdade de fazer a defesa do nosso programa com a minha cara, do meu jeito, e isso acho que me dá uma certa Posso vantagem, dar uma quebrada aqui na conversa? Pode sim. Posso ir para outro lugar? Se você tiver um lugar aí ainda, vá, que eu não quero interromper seu pensamento. Não, eu só queria finalizar com uma coisa, assim, que disso tudo, a única lição, assim, que eu tomei pra mim é que como é que o cara pode governar, pode ser prefeito da cidade de Salvador por 8 anos, que é a cidade mais negra fora da África,
e não ter essa consciência racial depois de 8 anos de prefeitura. É só pra gente pensar como o buraco é mais embaixo. Literalmente. Pra todo mundo. Rapaz, a elite nos governa na República há mais de 100 anos. E não tem consciência. Mas é mais do que consciência, velho. Assim, eu não tenho ingenuidade. Não existe ter consciência ou não ter consciência. Existe saber de onde vem e a que projeto e a que interesse serve. Eu não tenho ingenuidade. Observem, quando eu falo do slogan da minha campanha, foi: vamos fazer na Bahia a abolição que o Brasil nunca fez. Esse era o slogan da minha campanha. E isso diz muito. Isso diz, primeiro, que nunca houve abolição. Sim. E diz que nós precisamos fazer. E diz que quem está dizendo que precisa fazer é um homem negro. Isso não é à toa. E que muito camburão de polícia também é navio negreiro. Não tenha dúvida. Então, isso aí também... Essa frase aí do Marcelo Iuca essa daí pra mim é fantástica. Mas dialogando ainda com o que você fala da consciência de ACM Neto, veja bem, as elites migraram de um sistema escravista para um sistema de trabalho assalariado. Essa migração de modelo não teve mudança na lógica de exploração. Havia uma sociedade sendo forjada por uma elite, na qual o papel do negro era produzir riqueza para essa elite, que se apropria da economia e que dirige o Estado. Não houve mudança. Portanto, pensar uma maneira de manutenção dessa divisão de classe sempre esteve presente em toda a República. Toda a República. A República sempre se preocupou com o que fazer com os pretos. E a República nunca pensou, vamos incluir. A República sempre pensou, vamos exterminar. Isso você via refletido no pensamento acadêmico, com a eugenia. Isso você via refletido no pensamento criminal, jurídico, com as leis diversas que criminalizaram a população negra, excluíram. A própria criminalização da maconha está dentro disso aí. Tem a ver com isso, né? Mais tarde, mas no primeiro momento, você tem a criminalização de algo muito mais ligado à população negra, que é a criminalização da capoeira. Uhum. Você tem a lei da capoeiragem, é crime praticar capoeira. Como é que você criminaliza um elemento cultural pertencente a um grupo? Sim. É como você criminalizar o uso de cocá. Sim. O que significa para as comunidades indígenas aldeadas a criminalização do uso do cocá? É você determinar que todo aquele povo é criminoso. Sim. Então isso não foi à toa. Quando se faz a reforma urbana, né, chamada de Reforma Pereira Passos, na capital do Brasil, no Rio de Janeiro, o objetivo era expulsar os negros do espaço urbano. E aí teve o bota abaixo, que foi a derrubada dos cortiços, e daí surge a favela, o morro no Rio de Janeiro. Ou seja, a República, quando ela muda o sistema escravista, não é para incluir a população negra, mas é buscando formas de modernizar o Estado brasileiro, tornando semelhante à Europa. Para isso era necessário se livrar dos negros. Para isso era necessário trazer imigrantes brancos. Para isso era necessário estimular a miscigenação, porque baseado na eugenia e na superioridade racial branca, 3 ou 4 gerações depois, a genética branca prevalece e nós teremos uma sociedade branca. Mas como se os negros são maioria? Traz branco. Ah, mas está vindo negro. Proíbe. Teve lei que proibia a entrada de negros no Brasil. E estimulava a entrada de... Então, assim, não tem ilusão. As elites sempre elaboraram um modelo de sociedade onde nós não éramos bem-vindos. E isso permanece até hoje. Então não existe ingenuidade de ACM Neto. Ele continua a serviço dessas mesmas elites que sabem que tem que manter essa população gigante sob controle. Excluída, controlada, criminalizada, marginalizada e, no limite, assassinada. Então não tem nada por acaso, não. É tudo um projeto de manutenção do controle das elites sobre o Estado brasileiro.
É isso aí. É isso mesmo. Eu acho que... E é exatamente... Faz parte também do modelo de gestão dessas elites, que as comunidades negras, principalmente, não se juntem, não formem grandes grupos, grandes sociedades, porque sabem que, numericamente, a representatividade seria muito maior. Então, assim, eu acho que faz parte desse jogo também separar esse grupo. Porque, assim, por exemplo, a gente vê pessoas pretas em condição de pobreza defendendo o atual presidente. Ou o antigo presidente, né? Dependendo do momento que esse podcast saia. Não, mesmo saindo, vai sair esse ano. Então ele Então, ainda é. então assim... Ainda vai estar na presidência. Então, assim, qual é a representatividade que ele sentiu nesse gestor? Com tudo que ele fala, faz, Então, assim, se comporta. a gente não tem educação política que faça o cara discernir entre o certo e o errado pra ele. Que essa visão de certo e errado a gente sabe que não existe, né? Mas assim, pra ele. Então, quando o cara não sabe o que é certo e errado pra ele, meu amigo, a gente tem que voltar muito no tempo aí pra gente... É a galinha escolhendo o lobo para tomar conta do galinheiro, né? Exatamente. Pois é, mas isso você está reforçando o que eu estou dizendo. O processo de manutenção do poder, ele passa por diversas esferas. Ele passa pela esfera ideológica também, né? E a esfera ideológica permite que a gente tenha uma cidade como Salvador. É uma cidade de 80% a mais de população negra. E nunca tivemos um gestor negro, a não ser Edivaldo Brito, nomeado ali como vice, né? Pontualmente, e depois eleito como vice. Percebem? Que engrenagem é essa que permite, de forma legítima, que 8% de homens brancos tenham o controle sobre uma cidade para o sempre? Você percebe? Quantos porcentos de deputados estaduais negros a gente tem? Você tem esse Não dado? sei. Não, estatisticamente eu não sei. Deputados estaduais? Estaduais. Não sei. Não sei. De vereadores. Porque Também, não sei. a gente vê que também, nesses lugares, também, nesses ambientes, não é maioria. Não é. Então, assim, prefeito, claro, as elites, etc. Mas quando a gente fala de vereadores, por exemplo, que onde a representatividade é bairro, choca também, sabe? Exato. Porque, assim, o cara que vai representar o bairro da população preta, pobre, carente... Rapaz, o racismo, ele é tão cruel que a gente, quando começa a estudar, se dá conta, a gente fica perplexo. Sim. Por que isso, cara? Assim, ó, que engrenagem é essa que faz com que a maioria da população negra permaneça Votando em branco. e é exclusivamente, gente, porque não é assim, pô, de vez em quando os negros elegem um branco, de vez em quando... Não. Como é possível algo tão bem montado que os caras estão eternamente no poder, sabe? Eternamente, não tem história. Então, assim, não tem inocência, não tem ingenuidade, não tem falta de consciência de ACM Neto, né? Não tem ingenuidade. Ele escolheu, inclusive, a autodeclaração de pardo. Isso envolve ali a questão do dinheiro, obviamente, né? Ele sabe fazer conta. Mas eu acho que tem um outro elemento que talvez seja o que mais pesou para ele, que é criar empatia com a população negra. No fundo, ele sabe que quem vota é a população negra. Sim. E a estratégia de ganhar os votos é quebrar as barreiras. No fundo, ele sabe que ele é um branco, mas que precisa se passar por alguém próximo daquele povo Para ser para reconhecido. ganhar a legitimidade daquele povo. Sim, para ser reconhecido como tal. Então, ingenuidade é a última coisa que está em jogo aí. Nossa produção aí, muito atenta também, ela colocou, cresce o número de deputados estaduais autodeclarados negros. Mas aí... E uma... Vá, fale. Não, desculpa, pode falar. Não, só ia falar que aí a gente pode entrar naquele mesmo problema de Neto, né? Da autodeclaração de negro. Exatamente. Que muita gente, para poder ganhar cota do partido, etc., pode ter se autodeclarado sem ser. Mas aqui fala que aumentou, né? E a gente vê uma coisa, a gente vê a curva de crescimento também, né? Não, tem candidatos brancos aí que se autodeclararam nisso. Isso. E a curva de crescimento prova um pouco isso, né? Porque em 2014, por exemplo, era 20 a cada 100.
2018 teve um pequeno crescimento, mas 2022, Cresceu muito, né? tá vendo? E porque a gente entra nessa esfera do que você fala, por exemplo, do pardo. Então, Exato. é uma coisa pra gente pensar e trazer pra público mesmo, trazer pra discussão, pra debate. Teve candidatos no PSOL, candidatos brancos, que solicitaram candidatura e se autodeclararam pardos. Mas nós fizemos o nosso dever de casa. A gente instituiu uma banca de heteroidentificação Sim, e rejeitou. sim. Você tem duas opções. Ou muda ou não vai ser candidato. Nós resolvemos nosso problema em casa. Entendeu? Interessante aí, tá vendo? Nós resolvemos nosso problema internamente. Com certeza hoje, né, esses candidatos devem ter agradecido ao pessoal por não ter liberado para passar esse vexame. Sim. Né? Já tem outros partidos aí, do campo da esquerda, inclusive, que estão vivendo situações semelhantes. Tem candidatos brancos que, inclusive, se declararam branco na eleição anterior e que agora se declararam pardos e pardas. Né? Então, precisam resolver também sua vida. E, para mim, isso é algo inegociável. Não tem passar pano para ninguém. E sabe o que a gente espera? É que agora as políticas de inclusão também sejam feitas da mesma maneira. Sabe? Que quando eles cheguem nos poderes, que eles falem, poxa, vou voltar a ser parte nesse momento aqui. Vou me colocar nessa roupa que eu coloquei anteriormente para criar políticas também sociais, políticas de inclusão. Porque, assim, colocar o nome pardo, vista a camisa agora, vista a roupa. Porque, tipo assim, só voltando para esse tema pra gente finalizar também, para não ficar também tão extenso, ele podia ter se retratado e falar assim, não, eu aprendi a lição e vai fazer parte do meu plano de governo. Sabe? Se retratar historicamente. Mas não tem compromisso, não. Mas, então, que sirva também pra gente pensar mais nos nossos votos Eu acho que foi pedagógico nas nossas para nós condutas, como né? um todo. Né? Acho que foi um momento de aprendizado para todo mundo que estava atento Sim. ao movimento eleitoral. Importantíssimo, importantíssimo. Né? E ficar atento para a próxima eleição, que daqui a 2 anos, Isso. como é que os partidos Isso. vão se comportar. Sim. Eu sou muito assim, admirador do PSOL, voto no PSOL, algumas vezes já votei no PSOL, e eu gosto muito do PSOL, isso. Acho que o PSOL faz um pouco o papel que o PT fazia lá nos anos 90, no início dos anos 2000, que é, de fato, estar próximo, né, das grandes massas, ouvir a grande massa, tá no asfalto mesmo, na rua. Tanto que São Paulo, Boulos foi o candidato mais votado. Sim. votado, 1 milhão de votos. E o PSOL, eu acho que falta... O PSOL já teve algum prefeito de uma grande cidade? Belém. Belém. Nós temos a prefeitura de Belém. Então, eu acho importante o pessoal... Eu acho que o pessoal vai crescer muito daqui a 8 anos. Vem crescendo, não muito, vem crescendo pouco. Mas a gente está num processo de crescimento. Né? A nossa bancada federal aumentou. Né? Uma bancada, inclusive, muito bonita. Né? A gente tem uma bancada que é diversa, né? A expressão da diversidade. Nós temos Boulos, que é um cara do movimento Sem Teto. Nós temos Érica Hilton, que é uma mulher trans. Né? Nós temos Sônia Guajajara, que é uma mulher indígena. Sim. Né? Nós temos Henrique Vieira, que é pastor evangélico. Então, olha que bancada fantástica, né? Sim. Olha que fantástico. bancada Mas É o isso é retrato linda, do né? Brasil. Isso é Brasil, exato. Isso é Brasil. E, né? e eu fico muito feliz porque é a expressão do que o nosso partido defende, como a gente compreende que é possível esse diálogo progressista, humanista, em qualquer lugar que a gente esteja. Né? É necessário em qualquer lugar. Então, assim, a gente elegeu um pastor evangélico, a gente elegeu indígena, a gente elegeu mulher trans, a gente elegeu sem teto, sabe? E a gente está muito feliz com o crescimento do PSOL. A gente fez campanhas bonitas, importantes. A gente avalia que a nossa campanha na Bahia, ela cumpriu, né, um papel fundamental, importante, ao ponto, inclusive, do PSOL continuar na eleição no segundo turno, Importante. mesmo sem ter sido eleito o nosso candidato, no caso eu, mas a nossa campanha nos cacifou para permanecer no jogo eleitoral no segundo turno. Isso é produto, Sim, sim. né, dos nossos acertos no primeiro turno, na posição política coerente, contundente, legítima, né, e reconhecida legítima pelas pessoas. Sim. Então, acho que nós temos um crescimento político na Bahia. Né?
A gente manteve o nosso tamanho no parlamento, nós tínhamos um deputado e mantivemos um. Mas tivemos um crescimento político, né? Sim. Dialogamos melhor para setores que a gente tinha mais dificuldade, que eram os setores, por incrível que pareça, os setores mais populares. O pessoal sempre teve mais votos na classe média, intelectual, sim, universitários. Né? Universitária. E hoje a gente conseguiu furar a barreira e dialogar com setores mais populares. Acho que a nossa chapa ajudou, porque já apresentou uma cara mais popular, né? Com Kleber, Rosa, com Tâmara, né? Um homem negro, uma mulher negra, de militância popular. Então, assim, a escolha acertada resultou, né, no resultado político positivo que a gente avalia. Agora, aquele momento fofoca aqui, que eu gosto de fofoquinha. Como é que funciona essa continuação? Né? Os partidos se falam, algum político do PT entrou em contato com você e falou, pô, parabéns pela quantidade de votos que você teve, tá? Vamos continuar nesse processo político com a gente. Você vai para o diretório pro partido e comunica, como é que funciona isso? Olha, vou te dizer como funcionou. É isso que eu quero saber. Fofoquinha. Não, nós fomos procurados mesmo por me diga por nomes. Jerônimo e por Rui, né, que são as figuras que estavam liderando o processo eleitoral, e convidaram a gente para apoiar. Né? Nós fizemos uma conversa, e dessa conversa surgiu o apoio. Nós já tínhamos dentro do partido a compreensão de que precisaríamos nos posicionar no segundo turno frente ao que estava em jogo. Né? Estava em jogo a eleição de Lula, e a gente sabia que a campanha de Lula na Bahia passava pela campanha de Jerônimo. A gente sabia do papel importante da Bahia na eleição de Lula. Nacional, sim. Na eleição de Lula. Né? Do que a Bahia poderia garantir para a eleição de Lula. E a gente sabia de que a gente tinha convicção de que o retorno das elites carlistas para a máquina do Estado significaria um retrocesso difícil da gente recompor mais à frente. Né? Sempre compreendemos os limites apresentados pelo governo de Rui Costa, né? O quanto de esvaziamento das pautas de esquerda significou o governo de Rui Costa. Né? Mas a gente tem a compreensão que um governo com todos esses limites, mas composto por partidos do campo popular democrático, os quais nós temos identidade, os quais nós temos diálogo, né? Não deixa de ser um terreno mais confortável para a retomada de uma linha ideológica de esquerda, de uma linha programática de esquerda. Então, não é o ideal, a gente identificava, né? Não é o ideal, ao contrário, tem problemas sérios, mas a gente parte melhor daqui para o que a gente quer construir, né? Enquanto que o retorno das elites promove, na verdade, o retrocesso, né? Perdas estratégicas significativas. Então, o conjunto dessas coisas deixou muito tranquila a nossa posição, tanto é que a nossa posição foi unânime. Né? A gente sabe que tem grupos internos do partido que dialogam mais fáceis com o PT, com o próprio governo. Tem outros grupos que estão numa linha mais de enfrentamento, de tolerância menor. Né? Mas nós não tivemos dúvida de que precisávamos apoiar Jerônimo, e esse apoio não foi condicionado. Né? Não foi condicionado, a gente apoia a si. A gente sabia da importância de apoiar e de eleger Jerônimo, em que pese as preocupações, né, ou as incertezas sobre o que vai ser esse governo. O que vai ser esse governo? Jerônimo como uma figura oriunda de movimentos populares, um cara do campo, professor, né, um homem, ele é agrônomo, né? Um homem humilde, de vida simples. A vida pessoal conta, né? E eu também ouvi uma entrevista de Wagner, que eu gosto de citar, que ele diz, olha, meu governo foi diferente do de Rui, né, porque nós temos estilos diferentes. E o governo de Jerônimo vai ter o estilo de Jerônimo. E eu usei essa fala, inclusive, quando a gente anunciou o apoio, que eu digo, nós estamos apostando no estilo Jerônimo, que seja um estilo que permita mais sensibilidade com as demandas populares mais urgentes do povo da Bahia. Que não cometa os mesmos erros. Que não cometa os mesmos erros e que não se limite a ser um mero gestor, um mero gerente do Estado, sabe? Administrador do Estado. A gente não precisa de administrador.
A gente precisa de governo que tenha posição política e que essa posição política seja a defesa intransigente das pessoas, né, que precisam da atenção, que faça distribuição de renda, que faça atenção, né, que promova atenção às vulnerabilidades. É disso que a gente precisa. Né? Você já foi filiado ao PT alguma vez? Eu fui militante do PT a minha vida toda. Né? Entendeu? Eu, com 16 anos de idade, iniciei o movimento estudantil. Embora eu tenha sido convidado a militar por figuras do PCdoB, né, da UJS, mas eu logo olhei para o PT. Digo, não, eu quero estar com aquela galera ali. Me identifiquei com a galera e tal. Né? E logo eu fui para o PT. Nunca fui um militante, nunca fui um quadro partidário. Eu sempre fui um militante de movimento social. Né? Então, assim, eu cheguei a entrar na direção do PT, no diretório do PT, em 94. Eu tinha 20 anos, né? Entrei no diretório. Foi a única experiência que eu tive de direção partidária. Então, eu sempre estive na base do PT. Né? Aliás, eu estive também como assessor de Rui Costa quando ele era vereador. Então, foi as duas experiências mais próximas de uma ação mais partidária. Mas, fora isso, eu sempre fui militante do PT, mas sempre de base, né? Movimento social, movimento sindical, movimento negro. E eu saio do PT em 2000 e... Quanto, Kleber? 2012? Não. Há 8 anos. Então, 2014. 2014 eu faço a transição e vou pro PSOL. Tenho 8 anos no PSOL. E qual o motivo assim que te levou a essa mudança? Principal. A experiência real do governo, sabe? As contradições do governo, sobretudo na Bahia. Né? Não dá para estar num governo que não discute criticamente, por exemplo, o modelo de segurança pública. Sabe? A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que resolver não é fácil. Que não dá voto. Mas se dispor a enfrentar é fundamental. E o que a gente via, né, o que eu via, era uma legitimação daquilo. Então eu não posso estar num lugar desse. Isso depõe contra o que para mim é a essência da minha existência política. Então, essa burocratização do governo na Bahia, né, somado ao conjunto de alianças ali com setores da própria burguesia mesmo, né, isso foram elementos fundamentais. E, obviamente, que você sai quando tem para onde ir. Né? De um lado eu tinha esse desconforto, do outro lado eu estava vendo o pessoal, né, como um partido se afirmando a partir de posições contundentes, com essa diversidade populares. bonita. Eu digo, gente, eu tenho que estar ali. Então, vim para o PSOL, estou há 8 anos no partido, tem muitos desafios. Né? Eu costumo dizer que o PSOL, ele é, digamos assim, ele é maior do que o que ele consegue dar conta. Internamente, nós temos mais problemas do que o que, de fato, o PSOL tem de representação, de simbolismo da sua luta. Né? É desafiador, mas também assim, é natural. O processo da disputa política, das suas indiciocrasias, né? Às vezes é cansativo também, porque a gente vive ciclos, né? Eleição, congresso, eleição, congresso. Então a gente sai de uma eleição, começa a disputa interna, começa o congresso, e aí é pau. Terminou o congresso, eleição. Aí terminou a eleição. Então, Outra assim, eleição. é um ciclo que a gente não descansa, não tem descanso. Né? Vocês são malucos, velho. Por que vocês escolhem isso pra vida de vocês? Não via isso nunca na minha vida. E daqui a 2 aninhos aí tem de novo. Daqui a 2 anos tem a disputa municipal, a gente precisa eleger prefeitos e prefeitas, né? Tem uma Bahia aí com 417 municípios. A gente precisa romper essa bolha, o pessoal precisa eleger vereadores e vereadoras, precisa eleger prefeitas e prefeitos. Né? E a gente tem a cidade de Salvador para debater, para discutir, para disputar. Então, certamente, como já fizemos antes, nós vamos demarcar a posição, né, e garantir a nossa presença aí na disputa. É isso. Tá curioso, pai, pra ver como é que vai ser daqui a 2 anos? Eu já tô. Eu tô curioso. E eu acho que, assim, esse tipo de... Assim, o período político que a gente vive hoje, da era digital, da internet, das coisas, facilita muito para a população ter acesso a ideias dos candidatos,
Porque antigamente, pouquíssimas pessoas se davam o trabalho de ler os planos de governo. Eu lembro que durante muito tempo a política vinha o plano de governo do governador, o plano de governo do prefeito, tal, como é que seria, o que ele ia fazer, na educação eu faço isso e tal e tal. E a gente viu que pouco a pouco isso foi acabando. E agora a gente tem uma retomada disso em um ambiente mais fácil, um ambiente mais eloquente, que eu acho que na internet você consegue ver quem é seu candidato. Porque assim, o seu candidato não é aquele de 60 dias também, né? Seu candidato é 20 anos de militância, 30 anos de militância, não sei o que, é o histórico dele. Então, assim, eu tô muito curioso e eu tô muito otimista até para as próximas eleições. Eu acho que vai ter uma mudança de chave e tá tendo uma mudança de chave. Que eu acho que a internet agora tá muito TikTok, Instagram e tal, mas assim, tá entrando muito podcast, tá entrando muito conteúdo que faz pensar, sabe? Então, assim, eu acho que esse papo político que a gente tá tendo hoje aqui também faz parte dessa virada de chave que para as próximas eleições vai ser de extrema importância. Minha visão, Bascor. Eu acho que para o debate melhorar, eu acho que os avatares da direita precisam ter mais argumentos do que só fake news, sabe? Porque assim, eu sou um cara de esquerda, mas eu gosto de debater com um amigo meu de direita. E quando a gente conversa, eu falo, velho, mas Bolsonaro não dá, irmão. Porque o cara é fascista. O cara matou 400 mil pessoas durante a pandemia, eram mortes que poderiam ter sido evitadas. Aí ele, mas porque você tá falando de Bolsonaro? Então, tô falando, me fale alguém de direita interessante. Supostamente. Supostamente. Aí, um amigo meu falou do Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, sim, candidato a governo. E eu comecei a observar esse cara, acho ele interessante. Inclusive no debate que ele teve agora também rolou uma discussão, você viu? Que ele fala do plano de governo para melhorar uma dívida que o Estado tinha. Sim. E aí o cara fala, não sei, mas eu sei que o seu plano é ruim. Então, mas me diga o seu. Aí ele, não sei, eu sei que o meu não é o seu. Aí ficava nesse debate, sabe? De ir e volta, mas o de lá, o Onyx, não apresentava nada. Não tinha também a proposta. Não tinha proposta nenhuma, sacou? E aí eu, gostei desse cara. Comecei a observar ele. E eu acho um cara interessante também, assim, do quadro da direita, sabe? Porque eu acho importante terem lados, sacou? Porque eu acho que uma sociedade só é construída com a mistura, com essa miscigenação, sim, de ideias, de pensamentos, etc. Tem alguém da direita, vou lhe fazer uma pergunta muito difícil, que você admira? Talvez nem seja tão difícil. Que você admire, assim, que você visualiza. Começando Bahia, né? Que eu acho que a gente tem que começar da Bahia, assim. Não fale da Bahia, não, senão você vai falar de alguém. Mas tô brincando. Não, eu gosto disso. Vamos lá. Pode ser do passado também. Se você tá falando do ponto de vista político... Sim, político. Porque do ponto de vista pessoal... Assim, não, pessoal, todo mundo é gente boa. Do ponto de vista político, eu não admiro ninguém da direita. Eu não posso admirar alguém que defende uma sociedade que preveja a manutenção das exclusões. Concepção liberal de entregar todo o patrimônio a pequenos grupos econômicos que sobrevive da exploração do trabalho e que prega a precarização do trabalho como forma de acúmulo, eu não posso admirar ninguém que defende isso. Senão eu não estou na arena. Estou na arena. Então, para mim, é muito mais do que palavras bonitas, demonstração de inteligência ou capacidade administrativa. Eu fui perguntado na eleição, mas você não tem experiência administrativa. E eu respondi, olha, eu tenho a minha experiência com as dores do povo. Sabe? Então, assim, o que a gente quer não é alguém com PhD em administração, que conheça a máquina. Sim, pra quê? Ninguém governa Conhece sozinho. a máquina e vai saber muito bem beneficiar as elites. Mas que eu quero um bom administrador, né, que vai me ferrar? Eu tive uma discussão com uma pessoa próxima de mim, quando o Bolsonaro começou o primeiro governo, que a gente, inclusive, se estremeceu assim. Disse, não, mas a gente tem que torcer pra dar certo. Eu disse, como assim, rapaz? Possível. Eu sei o que tá em jogo. Eu vou torcer pra dar certo? Quer dizer, eu tô falando do cara que quer cortar a minha cabeça. Eu vou torcer pra dar certo? Eu vou torcer pra guilhotina funcionar? Como é isso? Então, assim, quem torce pra dar certo um governo como o de Bolsonaro não sabe o que tá em jogo, não tem a capacidade de perceber
que nós não estamos falando de gestão do Estado, nós estamos falando só de um projeto econômicozinho que promova crescimento. Esse crescimento nunca é para todo mundo. Né? Eu falei também no debate, eu faço uma reflexão quando eu discuto a questão do agronegócio. O agronegócio bate recorde de produção de grãos no mesmo momento em que os números da fome é alarmante. Isso precisa nos dizer algo. Então, o agronegócio pode ser o produtor da fome, à medida em que concentra terra e, ao concentrar terra, impede o acesso de famílias à agricultura familiar, exclui, né, gera empregos subalternizados, e eu não estou falando generalizando, mas estou falando como modelo de economia, e pode ser o responsável, inclusive, pela fome no campo. Aí eu vou torcer para... Então não tenho ninguém que eu admire na direita. É mesmo? Essa parte do agronegócio Eu tenho admiração intelectual, né, por figuras que possam defender posições que não são necessariamente a que eu estou convencido, e aquilo me permitiu um diálogo com uma concepção saudável, democrática, né? Mas do ponto de vista da operação da política, não tem quem admirar, porque é um cara educado, que dialoga, que senta para conversar. Acho que isso é muito pouco. Você falou da parte do agronegócio, e um fato interessante é o seguinte, os Estados Unidos foi durante 100 anos o maior produtor de soja do mundo. O Brasil ficava em 8º, 7º, e hoje o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. O Brasil hoje é a potência, e a gente fala muito em fome, e a gente fala muito em pobreza. Então, assim, a gente vê que o Brasil é muito próspero, o Brasil tem muitos recursos, e que precisa ser realmente bem distribuído, melhor distribuído. Só que muito que a direita fala é sobre a parte de gerar emprego. Só que a gente vê também que, assim, a parte de gerar emprego com as últimas reformas trabalhistas, por exemplo, não gera tanta coerência. Porque você está gerando mais emprego com menos benefícios. Mas Bolsonaro falou isso claramente. Ele disse que o trabalhador tem que escolher entre ter emprego e ter direitos. É disso que nós estamos falando, sabe? Essa galera que defende o Estado mínimo, essa galera que defende o desenvolvimento econômico... O liberalismo? É claro. Né? Privatização, como aquele candidato... O maluco que privatiza tudo. Privatiza tudo! Né? Como é que o louco. cara se candidata a gestor do Estado e propõe o fim do Estado, né? Numa concepção liberal? A máxima do liberal, né, é que ele supõe que o Estado não é bom administrador. E que as melhores administrações são as administrações privadas, porque ele consegue, sim, colocar pessoas capacitadas, tecnicamente, para exercer cargos e funções. Diferente do modelo de política atual, que muitas vezes é pela coligação do partido, pela influência, fulano é filho de ciclano, primo de Deltrano, e as coisas acontecem. Então, assim, uma parte do liberalismo, dessa galera liberal que fala essas coisas, tem razão? Não. Eu não tenho ingenuidade, não, velho. Tem esse negócio dos caras acharem isso, aquilo. Os caras querem se apropriar da riqueza, meu irmão. Mas assim, não tem história. Mas tem lastro, tem lastro pra isso? Tem que privatizar a Petrobras, porque a Petrobras é cabide de emprego. Tá, e privatiza e vai ser como? Vai ser concurso público? Vai passar a ter uma única pessoa que vai decidir quem é empregado ou quem não é. Mudou o quê do ponto de vista do emprego? Então o que nós temos que fazer, e aí eu defendo, é cabide de emprego? Tem que mudar. Mas é privatizando que muda? Como assim? Não. Então é conversa fiada. Ele sabe que não é isso. O que ele quer é entregar o ouro ao bandido. E o bandido, nesse caso, é ele próprio. E acho que ele quer, que ele defende mesmo. Que negócio de gestão, é conversa fiada. Velho, corrupção tem... A Siemens é uma empresa pública ou privada? Privada. Corrupção. Não, sim, é o modelo que eles defendem, né? Que assim, quem é liberal geralmente é a primeira argumentativa de gestão e tal. Uma das primeiras é essa, de gestão. Existe um outro nome que eu gosto mais para liberal. Qual seria? Capitalista. Esse negócio de liberal é para amaciar. Sou liberal, defende uma sociedade... O cara é capitalista,
defende a lógica da concentração de riqueza, defende a exploração, compreende que tem que ter um grupo mesmo que tenha controle de tudo, que tenha um patrimônio, que tenha a liberdade de acumular, ainda que isso gere miséria e gere pobreza. E quando, apesar de tudo isso, o cara ainda defende um Estado mínimo, ele está dizendo que os pobres não merecem nem assistência, porque quem assiste a população que não tem acesso, né, aos serviços privados é o Estado, porque a população só tem acesso à saúde pública, a população só tem acesso à educação pública. Quando você enxuga o Estado no seu máximo, você está dizendo que a população não vai ter direito a nada. Então, assim, para mim não tem historinha. Os caras sabem exatamente para quem eles governam, né? Aliás, acho que o caminho é ao contrário. As elites econômicas disputam o controle do Estado para os seus interesses. Então não é políticos que defendem os grupos econômicos. São os grupos econômicos que têm seus representantes disputando o controle da máquina para garantir uma organização de Estado que te beneficie. Mas e a gente entra numa outra questão, polêmica também. Porque nas candidaturas, nas eleições, o maior incentivador dos grandes políticos são as empresas privadas. Os maiores patrocinadores é quem gasta dinheiro. Então, assim, isso tem um preço. E é mais uma vez o sistema também que a gente traz no Brasil de muitos anos Mas mudou aí. Mas isso reforça o que eu estou te dizendo. Não são políticos beneficiados. Veja, para mim o caminho não é assim, ó. Políticos que são beneficiados pelas empresas terminam beneficiando as empresas. Sim. Não é isso. Não? Não. Os grupos econômicos, as elites econômicas, elas sabem que precisam disputar o controle do Estado. Então essas figuras que estão lá financiadas por esses grupos, elas são representantes desses grupos. Eu falei isso para João Roma, por exemplo. Né? Falei para João Roma, sabe por que você defende tanto o agronegócio? Porque você é produtor rural. Quer dizer, um cara que quer dirigir o Estado, fazendo parte de uma casta econômica, ele vai fazer o quê? Ele está lá para quê? Percebe? Sim. Então é isso. Então não é o caminho para mim, é o contrário. Você tem grupos políticos, você tem classes sociais que disputam o controle do Estado. Uhum. As elites sempre dirigiram, por isso nós temos um Estado liberal. Você acredita que hoje o Estado é liberal? Claro que é. Claro que é. Liberal. Né? É capitalista, vamos lá. Capitalista liberal, quem manda são os grandes grupos econômicos. Quem continua dando as cartas, você acha que Bolsonaro está lá a serviço de quem? Uhum. Né? A proposta de Guedes de congelar salário é para atender a quem? Que modelo de economia é essa que prevê sacrificar o trabalhador? Sacrificar o trabalhador em benefício de quem? Supostamente, no argumento, é do outro trabalhador desempregado. Então eu sacrifico você para dividir a miséria, porque aí vai gerar mais emprego sem direitos, empregos precarizados. Agora, a quem interessa menos direitos? Menos direito trabalhista interessa aos grandes grupos econômicos que escolhem onde montar suas empresas a partir dos custos que vai ter. Então, se tem um país cheio de direitos trabalhistas e tem outro aqui dizendo que eu posso escravizar, eu vou para cá. Você vai ter indústria nos Estados Unidos ou vai ter indústria na China? Em Percebe? Taiwan? Percebe? Sim. Então, assim, não tem ingenuidade. Sim. Existe toda uma engrenagem internacional, né, do mercado, dos interesses econômicos internacionais. Né? Nós temos um mundo globalizado que se interrelaciona economicamente. E, no fundo, quando o Guedes diz precisamos congelar, precisamos diminuir direitos, é flertando com esses grupos. Aí você diz, então vai vir investimento, o Brasil vai se industrializar. Às custas de quê? Para interesse de quem? Para beneficiar quem? É isso que está em jogo. Sim. O Brasil tem um bocado de empresa pagando salário, né? Que agora você pode pagar com meio turno. Agora o trabalhador dialoga diretamente com o patrão. Ou seja, é a ausência absoluta de condições dignas de trabalho. É voltar para a Revolução Industrial. Certo? Com a ausência absoluta de condições de trabalho,
beneficiando a superexploração. Não, e se falou que com a reforma trabalhista iria aumentar o número de empregados, E né? nem isso E aconteceu. não aconteceu. Quer nem dizer, isso, né? eles têm todo um discurso para tentar convencer e levar, etc. Tanto que as mídias aí, muita gente bate em Bolsonaro, pau em Bolsonaro, pau em Bolsonaro, por conta do que ele fala, do que ele faz, etc. Mas o modelo econômico dele se bate muito pouco, Sim. né? Claro, Porque exatamente. Eu vejo muito isso assim também, né? A parte Bolsonaro como ser humano e a parte Bolsonaro como a política dele. Como você tá falando. A mídia bate muito em Bolsonaro do que ele fala, nas atitudes dele. Mas no modelo econômico, a mídia evita até comentar. Porque assim, se for comentar em dados, por exemplo, tem dados que para uma população capitalista são bons. Se você for pegar os últimos 4 meses de Estados Unidos, de Brasil e tal. Mas assim, é uma guerra ideológica política que é difícil. É difícil a gente chegar no... Eu queria entrar um pouquinho, Kleber. A gente falar um pouquinho do pequeno Kleber, do Little Kleber. Vamos lá. Como Você nasceu em qual bairro, Kleber? Eu sou do Engenho Velho da Federação. Na Federação. Sabe onde é o Engenho Velho da Federação? Eu sei. Eu já morei ali no condomínio Parque São Brás, na Federação. Meu sonho de criança, de melhorar de vida, era o Parque São Brás. Porque eu morava na Baixa da Égua e eu era muito próximo de uma vizinha, né? A minha família é muito próxima de outra família, Dona Edith, que ela lavava roupa. E ela lavava a roupa das pessoas que moravam no Parque São Brás. Então a gente saía, né, meio na farra, assim, na molequeira, para entregar a trouxa. Então ela ia com a trouxa na cabeça e a gente ia. Rapaz, quando eu chegava naquele lugar, aqueles prédios que eu olhava, eu dizia assim, poxa, sabe? Como modelo de vida digna, né? Porque as condições que a gente vivia lá era, né, a precariedade absoluta. Eu sou de uma família de 5 filhos, 6, na verdade, que tem um irmão por parte de pai mais velho, que oscilava, às vezes estava com a gente, às vezes estava com a mãe, mas sempre tinha um agregado, uma prima, um outro primo. Então eram no mínimo 7 pessoas em casa, e a gente morava numa casa que só tinha 2 cômodos, quarto e sala. Então a cozinha era na sala, a geladeira era na sala, o fogão era na sala, e o banheiro era um banheiro coletivo do lado de fora para toda uma comunidade, né? E não tinha saneamento básico, por exemplo, não tinha esgotamento sanitário, tinha uma fossa lá. Então as condições de vida eram as piores possíveis, né? Tinha fome também, tinha ausência da garantia da comida, né? Tomava um café de manhã e papai e mamãe vai para a rua trabalhar para ver se garante o almoço, né? Eu tenho na minha mente, na minha lembrança, na minha memória, uma imagem esperando na janela minha mãe descer a ribanceirazinha, a escadinha de barro, e a expectativa era ver o que ela trazia na mão, né? Se ia vir com algum saco na mão ou se ia vir com a mão vazia. Isso significava comer ou não comer. Então, minha infância é marcada por isso, mas é marcada também pela solidariedade. Essa vizinha que eu falei, ela era responsável muitas vezes por matar a nossa fome, né? E minha mãe dizia assim, a fome que mata é de boca quieta. O que é que ela quer dizer com isso? Qualquer coisa que coma, tapeia. Vai dormir que o sono alimenta. Então, às vezes, a gente comia de noite o quê? Uma mistura de farinha com açúcar. E aí ia dormir. Então, a solidariedade também me marcou. A dificuldade é a solidariedade, né? Acho que isso, assim, foi fundamental para a minha militância também, compreender que forjar, construir uma dignidade na vida não passava por você resolver só o seu problema. Porque eu sempre tive a minha situação atendida pelo vizinho que passava a mesma situação. Então eu não podia pensar em mim sem pensar nela. Sem pensar no coletivo. Né? Isso. Então, assim, a solução, né, precisava ser coletiva. Eu acho que isso me traz para a militância. Então, uma infância muito precária, mas, por outro lado, uma infância livre, né? Sempre fui um garoto muito livre. Sempre andei muito pela cidade. Eu, com 8 anos de idade, eu ia sozinho do Engenho Velho para o Largo 2 de Julho. Meu pai tinha estofaria no Largo 2 de Julho. E eu, com 8 anos... não, mas não ia andando, não. Eu ia de buzu. Mas com 8 anos, sozinho. Pegava o buzu, passava por baixo, soltava na Piedade, entrava andando. Tava lá de bobeira, descia pra Gamboa, pro Man, ia tomar banho de mar.
Né? Ia pra escola depois. Eu sempre fui um pivete, digamos assim, muito livre, né? Desde os meus 8 anos de idade que eu tenho uma memória de que eu sempre transitei muito livre. Né? 10 anos eu ia pra praia com a galera do Engenho Velho, né? Então pense hoje um menino de 10 anos andando por aí com a galerinha de 11, de 12, o mais velho era de 13, que a gente seguia, ia pra praia, ia jogar bola e tal. Então essa liberdade também, ela forma a nossa relação com o local, com o mundo, né? Em se jogar, em aprender, em enfrentar os desafios. E aí vem um pouco também da violência, quando está chegando e tal. E eu costumo dizer que não ter uma casa salvou minha vida. Né? A gente morava de aluguel, eu já morei em mais de 20 casas, mais de 20 lugares. E aí a gente começou ali, eu já com 12, 13 anos de idade, já começando a brigar de galera, né? A galera de um lugar brigando com a galera do outro. E eu já começava naquele momento a sentir medo, já sentia a presença da violência chegando. E aí foi o momento em que a gente se mudou do Engenho Velho para o Nordeste de Amaralina. E como eu já estudava no Manuel Devoto, minha amizade passou a ser a amizade da escola. Que era uma outra pegada, era uma outra galera, né? Que tava mais na onda de namorar, de ir pra praia, pegar onda. Então fez um giro na minha vida, né? Eu saí da pivetagem, digamos assim, do Engenho Velho e fui para um outro ambiente mais circunscrito ali em torno da escola, da educação, porque os amigos eram da escola, a gente era moleque, mas todo mundo gostava de estudar, todo mundo tinha família organizada que estimulava o estudo e tal. Aí eu costumo dizer que a mudança salvou minha vida, né? Ter saído do Engenho Velho e vindo para o Nordeste, né, permitiu esse link com a educação mais. E eu me lembro dos meus amigos do Engenho Velho e eu faria uma lista fácil aqui de 10 pessoas que morreram, né? Então, assim, lembrar dos amigos que pivetavam comigo, que andavam comigo, que ia pra praia, que jogava bola, e a notícia chegando, pô, Kleber, fulano estatística. Morreu, Beltrano morreu. E aí, por isso que é legítimo dizer assim, eu sou um sobrevivente. Sim. É mera estatística. Sim. Mero acaso tá vivo, né? E nessa época, Clebinho era Bahia ou era Vitória? Sempre fui Vitória. Clebinho. Sempre fui Vitória. Em vez da tricolor, Clebinho. Em vez da tricolor. E assim, já nasci em Vitória. É Meu pai é Vitória. O segundo Vitória aqui. O Bahia sobe ou não sobe, Clebinho? Meu pai é Vitória. Acho que a Bahia sobe, sim. Sobe. Bahia permaneceu aí no grupo de acesso o tempo todo. Então, Na estatisticamente, estatisticamente vai sobe. subir. Mas foi um pouco na sorte, não é não? Sempre tem um pouco de sorte. Mas olha lá, eu não sou um torcedor que eu gosto muito de analisar as coisas. Não sei se cabe no futebol, mas eu gosto muito do debate racional, né? Aquela disputa. Não, isso não faz sentido. O Bahia vai subir. Eu acho que o Bahia vai subir, já tá com o pé aí, com a mão, né, no acesso. Né? Acho que é bom o Bahia subir. Acho que o Vitória que tem que subir também. Sim. Né? Ficar todo mundo na primeira divisão. Eu tô com saudade de um Bavi, inclusive. Ano que vem tem. Adoro o Bavi. No Nordeste e no Baianão. Adoro o Bavi, adoro ir para o estádio. Não vou com frequência, é verdade. Sim. Não costumo fazer disso uma rotina. Né? Mas toda vez que tem um Bavi, eu digo, oi. Mas é uma farrinha boa. É uma farrinha boa. Bom. Então bora marcar de ir num Bavi. Que eu sou Bahia, mas eu costumo ir pro Barradão. Ele não vai não, mas eu costumo ir com um brother pra tomar cerveja. Não, eu não ia pro Barradão, porque o acesso era difícil. Mas me falaram que tem uma via nova agora. Que tem uma via nova. E tal. É porque quando a gente ia, a gente tinha que ir e depois demora muito, muito tempo pra poder sair e tal. Aí, tipo, inviabilizava, né? Tinha que ter um carro também, porque eu morava em Lauro de Freitas. Era difícil. Mas assim, Kleber, eu fico muito feliz de você ter topado esse papo com a gente. E assim, de última hora. Então, assim, muita gratidão por ter você aqui. A produção tá informando aqui que a gente já tá aqui com 1h40, 1h e pouco de programa. Já. E assim, eu fiquei muito contente de ver o seu lado e a sua história, porque eu acho que esse tipo de exemplo é muito bom pra quem tá ouvindo a gente, é muito bom pra formar Thiago melhor, Rafael melhor. E eu, pra falar a verdade, eu queria mais. Eu tô querendo que você volte depois pra gente ficar mais combina, porque eu queria essa conversa aí, porque a gente sabe muito pouco da sua história. Claro. De como nasceu, que você fala que teve um momento da sua vida, que você conversando aqui com a gente, que você
tomou conhecimento da sua condição de oprimido. Isso, Né? isso. Então, quais foram as pancadas que você Isso, recebeu isso. durante a sua infância e durante a sua Dá pra gente juventude? bater um bom papo sobre Né? isso. Tem muita coisa aí pra gente conversar. Volte antes Vamos dos lá, 2 vamos anos. lá. Volte sim, Vamos viu? lá. E Tô à disposição aí. Quando vocês quiserem, a gente pode marcar um novo vamos, aí. vamos assim, Tudo certo. eu fiquei muito empolgado, sabe? Eu tava aqui, acho que tentei não aparentar muito, mas assim, eu gosto muito do debate político. Eu gosto muito de trazer outros lados também, porque assim, é muito fácil quando, por exemplo, nós três, exemplo, somos Bahia, a gente vai discutir só lá sobre Bahia, é fácil dialogar. Mas se você é Vitória, eu sou Bahia, ele é Galícia. Põe o contraditório. O né? contraditório, e assim, Aí esquenta. não, mas E desde aí quem tá em casa decide o que E quer desde ser. o começo a gente falou do contraditório também, né? Que Claro. assim, da polícia com o antifascismo. E assim, eu acho que isso me faz sair daqui feliz e, tipo, sabendo que esse programa que a gente tentou começar hoje chegou ao meu coração e eu tô muito feliz. Que E eu massa, que eu massa. gosto de compartilhar isso com vocês do YouTube e do Spotify, porque assim, ele é o policial mau. Eu sou o policial bonzinho. E agradeço você, Rafa, também, como sempre. Valeu. Pedir pra Kleber só, né? Daqui a 3 dias a gente tem uma eleição aí. Pedir pra galera votar, Sim, sim. né? Que é importante. Importante, né? A Bahia, não ter a Bahia, abstenção na Bahia, no a Bahia tem um Brasil. papel estratégico nessa campanha eleitoral. Nós demos a Lula aí, né, uma margem de frente importante e ir votar é a maneira que a Bahia tem de contribuir de verdade com a eleição de Lula, né? Hoje, eu diria assim, dado a leitura que a gente faz de que Lula está na frente e que é possível que a gente ganhe a eleição, nosso maior desafio é enfrentar a abstenção. A abstenção pode tirar na Bahia, né, uma margem importante para garantir a vitória de Lula. Então, as pessoas precisam ir votar, as pessoas precisam convencer os outros, estimular os outros a ir votar, ajudar a ir votar, né? Precisamos daqui até domingo fazer uma campanha do voto. As pessoas precisam ir, né? O desafio agora não é mais virar voto, né? É garantir que os nossos votos cheguem na urna. Portanto, todo mundo lá dia 30. E é importante falar que em Salvador o metrô vai ser de graça. Ônibus também. Ônibus também. Isso. Possivelmente, eu não sei se já saiu a decisão de ônibus intermunicipal também. Então, assim, você não tem desculpa para não ir votar. Sim, Né? sim. Maravilha. É isso aí. Então, votem, gente. Votem, que é Exercer- importante. Dia 30 agora vai ser um período... Acho que vai ser a eleição mais importante do Brasil nos últimos 30 anos aí. Desse último período histórico aí, desde o fim da ditadura militar, né? Eu não tenho dúvida que é o momento mais importante para nossa história. A gente Todo tem- mundo tem que estar lá. Faça parte, guarde seu canhotinho de que você votou, porque isso vai valer dinheiro lá na frente. Você vai poder contar pro seu filho, botar seu filhinho no Ah, colo vai. aqui, ó. Falar, tá vendo esse cara aqui? Esse fascista? Eu ajudei a tirar. Eu E- fui lá e votei. É isso aí. E mais uma vez a Bahia ajudando o Brasil no processo de independência, né? Então, Pode crer. vamos nessa. Tempos melhores virão, eu creio. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Como diria Nuno da Então- farmácia, conversar com quem conhece é descanso. Muito obrigado. Então, gente, mais Valeu, uma vez, turma. muito obrigado pela companhia. Vocês do Spotify, vocês do YouTube, Kleber, meu amigo. Tamo Foi um aí, prazer, tamo aí à satisfação disposição. incrível. Rafael Suede, sempre um prazer estar do seu lado. E assim, gente, segue Kleber no Instagram, é @KleberRosa, Kleber.rosa.pessoal. kleber.rosa.pessoal. Tá na descrição. Vai do ficar na YouTube. descrição do vídeo também. Spotify. Segue a gente no @Acarajé Cortadinho no Instagram e inscreve no Se canal do inscreve YouTube. no canal. Não siga não, senão a juventude vai dizer que você é velho, idoso. E para finalizar, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Beijo.